Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós estamos dando continuidade a respeito da escola de santidade. E hoje vamos encerrar essa parte do tabernáculo para adentrarmos outros assuntos. E nós vamos abrir nossas Bíblias ainda em Êxodo 25. E ali a gente volta as nossas mentes para o registro, as diretrizes que Deus dá para a construção do tabernáculo. E isso vai até o capítulo 31, 35, mas nós vamos ver aqui, são os versículos. Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiro, tintas vermelho e peles de texugos, de madeira de cetim, e azeite para a lâmpada, a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedra de sardônicas, e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos na 7ª aula, e vamos encerrar aqui com esses assuntos. Nós sabemos que a parte interior do tabernáculo, que ficava o expediente do Santíssimo Lugar, era onde estava a Arca da Aliança, aonde tinha ali a presença de Deus representada na Arca. A Arca foi dada como desejo de Deus para estar no meio do seu povo. E, como eu já disse aos irmãos, esse tabernáculo é um tabernáculo móvel, porque conforme Deus direcionava o povo, eles desmontavam esse tabernáculo e conduziam até onde Deus mandava. Quando a coluna de nuvem parava ali, Deus então mandava que o povo pudesse estabelecer adoração, culto, pudesse ali ouvir a sua voz. E os serviços dos sacerdotes, aí os serviços dos sacerdotes estão todo o tempo, não para. Desde carregar, desde montar, desde zelar, desde especificar o turno de trabalho, do momento da limpeza e de toda a manutenção do tabernáculo. O tabernáculo tinha a área externa e a área interna. Na área externa estava o altar de bronze, que significava o sacrifício, o arrependimento, o perdão. Esse altar de bronze significa o que Jesus iria fazer por nós, no Monte Calvário, no Gólgota. O sacrifício que eram feitos ali estava simbolizando aquilo que seria feito eternamente com o Cordeiro, o único Filho de Deus. Então, nós já explicamos a primeira entrada, segunda entrada e a terceira entrada. Os irmãos têm isso na aula passada. E hoje nós vamos falar a respeito das madeiras. Vocês reparam que as madeiras, elas são encaixadas? Vocês podem ver aí no vídeo, as madeiras são encaixadas. Uma das ordens que Deus deu a Moisés é que trouxesse madeiras de acácia para fazer essa lateral do tabernáculo. E essa lateral do tabernáculo são madeiras encaixadas. E todas as madeiras, elas não são uniformes quando cortado na árvore. Então, tem madeira, a árvore que é um tronco mais grosso, o outro é um tronco mais fino. Tem a árvore que a sua madeira é mais lisa, tem a árvore que a sua madeira tem mais nó. Então, quando Deus mandou Moisés pegar o machado para tirar as madeiras, para construir essas laterais aí, temos que colocar em mente o seguinte, que essas árvores que foram feitas madeiras não eram uniformes. Então, e o fato de Deus tirá-las de seus lugares também tem uma significância com o que Ele fez conosco. Ele nos tirou aonde estávamos presos, onde as nossas raízes estavam, e ali então Ele cortou e nos trouxe para junto de si. Tem uma importância isso, porque
as árvores ali, elas estavam entrando no propósito de Deus. E esse propósito de Deus, da santidade, é o que nós estamos falando, se eu dei na primeira aula, nós sabemos que a propriedade agora daquilo que está sendo usado, ela tem um dono. Então, ela não tem mais poder sobre si. Se ela tem um dono, ela deve obedecer o seu dono. Nesse caso, tudo isso que estava sendo trazido para a construção do tabernáculo pertencia a quem? A Deus. Como eu falei, cada árvore tinha a sua espessura. Uma mais fina, outra mais grossa, uma mais lisa, outra com mais nó, uma com defeito, outra sem defeito. Mas quando foi na hora de fazer as tábuas, estão vendo nas laterais, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Nessa hora de fazer as laterais, as tábuas foram cortadas em uniforme. Então, não tinham mais defeitos, não tinham mais aquela que era a melhor ou nem pior. Amém? E assim somos nós. Quando Deus nos tirou do mundo, quando Deus nos tirou do pecado, Ele nos fez uniforme. Aqui o olho não é melhor do que o pé, nem a mão é melhor do que o braço, do que a perna. Todos aqui são uniformes. Porque nós somos propriedade de Deus. E mais importante, Deus mandou revestir todas as tábuas com ouro. Ouro. O ouro simboliza a excelência e a divindade. Então, quando as pessoas que estavam do lado de fora olhavam para o tabernáculo, elas viam que a excelência e a divindade de Deus nesse lugar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos? Amém? Amém ou não amém? E é isso que tem que acontecer. Quando as pessoas olharem para nós, tem que ver a excelência de Deus e o seu Espírito em nós. O seu Espírito em nós. Porque fomos revestidos da sua glória, da sua majestade. A importância também é que as bases que seguravam essas tábuas, porque essas tábuas não ficavam enfincadas na terra, estavam no deserto, mas as tábuas não ficavam enfiadas na areia. Isso porque, vocês vão se lembrar, que o Senhor já havia tirado as tábuas, cortando com machado, e suas raízes ficaram lá, não foram trazidas suas raízes. E assim tem que acontecer com o povo de Deus. Suas raízes, do tempo em que você estava na ignorância, no pecado, no erro, a forma como você viveu, como você se envolveu, isso não tem que fazer mais parte com a sua vida agora que você está pertencendo a Deus. É muito importante essa preocupação de Deus de não deixar que essa tábua tivesse novamente ligação com a terra da onde ela havia saído, porque ela estava separada, porque tanto no adjetivo como no substantivo, ser separado, ser santo, nós sabemos que é algo que pertence, Então, se eu pertenço a alguma coisa, eu não tenho mais poder sobre mim. Meu irmão, é o que acontece aqui. O caso dessas tábuas aí estarem uniformes, estarem agora revestidas com ouro, sendo encaixado, o encaixe significa a unidade, a comunhão. E ainda tinha um engaste, que era uma forma de segurar uma tábua na outra. Por quê? Porque uma tábua verde, se ela não for bem prensada, ela é capaz de criar uma fissura, ela entorta. Então, ela tem que estar bem unida à outra, porque senão ela abre brecha. Amém, irmãos? E aqui nós não temos que abrir brecha para nada. Nós temos que estar unidos e nessa nossa unidade não tem espaço para entrar nenhum bicho peçonhento. Porque se tivesse alguma brecha ali, algum bicho, até que pudesse trazer uma preocupação maior, tivesse uma capacidade de picar
e envenenar alguém que estivesse dentro do santuário. Assim é a nossa visão, irmãos, dentro do reino de Deus. Nós devemos estar bem unidos, bem encaixados, para que nada possa entrar na nossa unidade e nos envenenar com o veneno do pecado, da maldição, do erro. Porque quando tem alguma coisa acontecendo dentro do santuário, é porque tem alguma brecha entre as tábuas que Deus separou, que Deus uniu e que Deus revestiu. Amém ou não amém? E se está acontecendo alguma coisa aqui dentro da casa do Deus eterno, é porque está havendo alguma falha. Esse era o cuidado de Deus. E não só isso, irmãos. A base era importante. Primeiro, para fixar. E nós hoje temos a base que nos alicerça, que nos segura. A Bíblia chama do alicerce que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Essas tábuas não podiam ser fixadas no chão, porque do chão elas foram tiradas, porque aquilo ali tinha um pertencimento de uma visão de que ali não era uma propriedade de Deus, agora se torna uma propriedade de Deus pelo fato de se tornar santo. E Deus não queria que tivesse mais contato com aquele solo para que o povo pudesse ter ideia de que aquilo que é de Deus é santo. E Deus criou uma base, e essa base era toda de metal de prata. Interessante. A prata, nós estudamos na primeira lição, que ela simboliza o quê? Redenção. Nós não podemos mais voltar para onde nós saímos, porque nós estamos debaixo de um poder que é redentivo. A nossa vida, ela tem uma base de prata que simboliza a redenção de Cristo. A redenção de Cristo. Vocês se recordam daquele momento em que o povo de Israel pecou contra Deus e as serpentes começaram a picar o povo? E Moisés recebeu a orientação de Deus para fazer o quê? Uma serpente de quê? Serpente de... Quando o povo olhou aquela serpente, o povo era curado. E essa mesma visão que nós estamos assentados hoje, a prata simboliza a redenção e o bronze significa o sofrimento de Cristo, o sofrimento de alguém que leva o pecado. Por isso que o altar do sacrifício era um altar do sacrifício de bronze, porque simbolizava o sacrifício que Cristo iria fazer por nós, o sofrimento. Então, isso aqui é para nós não nos esquecermos que nós estamos dentro do plano redentivo de Deus. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós somos de Deus. E nem a nossa base em que nós colocamos a nossa família, a nossa vida, o nosso futuro, está nesse solo de pecado, está no plano da base redentiva de Deus. Ele é a nossa força, Ele é quem nos sustenta e nos alimenta com a sua palavra. Pode passar, irmão? Vamos mais adiante. Aqui fala do plano redentivo. Pode passar também, porque a gente já falei também sobre a visão do sacerdote, sumo sacerdote e os seus utensílios, né, diários. Pode passar também. O sacerdote, como eu falei para você, fazer aquele papel de limpar a área externa, cuidar do sacrifício, organizar a entrada do povo, preparar os ofícios, né, que era seguido de um rito. Muito importante também isso aqui, é que esses aí cuidavam dos sacrifícios externos, né, mas eles precisavam também fazer sacrifício para si. Então, o sacerdote, ele fazia o sacrifício para ele, mas ele tinha que ir no lavatório, na pia, que tinha água para lavar as mãos e os pés. Porque eles precisavam, antes de fazer o trabalho de Deus, se purificarem. Então, ainda que você tenha a sua salvação, ainda que você se sinta salvo, nós ainda estamos debaixo do poder do pecado. Precisamos todos os dias nos limparmos com a palavra de Deus. Isso se chama purificação, porque constantemente nós somos tentados, constantemente nós somos bombardeados com pensamentos que contrariam a vontade de Deus, que estão fortalecendo o desejo da nossa carne. Então, somente a palavra, que ela é sobrenatural, para nos levar ao
divino, porque o divino é sobrenatural, o espiritual é sobrenatural. Quando nós falamos do Espírito Santo é sobrenatural, falamos de Jesus é sobrenatural. E a única forma de você estar no sobrenatural é sendo conduzido pela palavra de Deus, que é uma palavra sobrenatural. E essa palavra é vista, pode passar, irmão, pode passar, quando chega lá eu falo. É vista, aí é a tábua e os encaixes, que eu falei, a base que eu falei, pode passar. Aí nós reconhecemos que somos vistos, purificados pela palavra, pode passar. O altar, onde eu falei, os animais que eram permitidos. Aí, a bacia, pode passar, tem aí, olha, a pia do lavatório. É importante porque nós estamos vivendo nesse tempo e as pessoas relaxam muito, porque o inimigo ele está trabalhando para derrotar, destruir as pessoas. E não vai vir nessa forma alegórica como as pessoas acham que seja, o diabo chifrudo, rabudo, com a capa vermelha e ali destilando aquele mau hálito de enxofre. Irmãos, isso aí é uma coisa mitológica, porque na verdade o inimigo vai trabalhar na nossa mente, e é justamente onde somos bombardeados. Por onde? Pelas janelas da entrada da vida. Onde é a entrada da janela da vida? São os olhos. Aquilo que você vê, você cobiça. As janelas da entrada da vida são os olhos para o mundo interior. Nesse caso, a palavra é que nos lava. Aqui, eles lavavam as mãos e os pés para se sentirem importantes, sentirem capazes de fazer a obra de Deus. Assim devemos ser nós, lavados com a palavra de Deus, para nos sentirmos capazes de fazer a obra de Deus. Porque se nós fizermos a obra de Deus com a mente carnal, com o poder de divisão, com a mentalidade que é regida pelo nosso conceito, eu acho que isso está errado, eu acho não, meu irmão, você tem que usar a Bíblia. Não tem achismo, tem a Bíblia. Mas se eu for lá, vou dar um exemplo simples. Jesus falou, olha, se você for entregar sua oferta no altar e lembrar que você tem um problema com o irmão, deixa a sua oferta no lugar, se reconcilie com o seu irmão primeiro e depois você entrega a oferta. É mais ou menos por aí. Como é que você vai operar no altar de Deus com a sua vida, onde tem cometimentos que Deus não aprova? Vocês estão entendendo por que os sacerdotes tinham que fazer esse tipo de expediente? Eles jamais poderiam tocar para o ofício do sacrifício sem antes pedirem perdão dos seus próprios pecados. Isso todos os dias. Como também todos os dias eram mudados pães da proposição, como também todos os dias era colocado óleo no candeeiro, como também todos os dias era limpo, aquela borra que queimava do candeeiro era limpo. Sabe por quê? Porque se não limpar, não queimava. Assim a vida do cristão, se não tirar a borra, aquilo que está tentando impedir o fluir de Deus, impede que a glória de Deus se manifeste. Tem que ser tirado. O mesmo acontecia no altar do sacrifício, irmãos. Aquele altar era aceso com lenha seca. Vocês imaginem só, aquilo é uma grande churrasqueira. Imagina, você sabe muito bem o que eu estou falando? Pensa no churrasco que você faz na sua casa. Olha a sujeira que faz. Imagina uma multidão de gente ofertando um sacrifício e aquilo tinha que queimar. Queimava vísceras, queimava osso, queimava pele, queimava carne. Olha só que mau cheiro, que sujeira. E aquilo tinha que ser retirado todos os dias. As sujeiras, aquele sangue que escorria, era tudo higienizado. Imaginem vocês se não fizessem isso. Assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos tirar aquilo e não faz bem para o nosso ser. Hoje, o tabernáculo somos nós. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Muito importante. Não é porque você esteja assim, eu vou dormir e quando eu acordar eu vou pedir perdão dos meus pecados. É você ter consciência daquilo que pode contaminar a tua vida. É você interceder antes que aquilo aconteça. É você pedir, Senhor, quais os impedimentos que podem estar agora
fazendo com que a minha vida retroceda. Então, se você tem consciência de alguma coisa que aconteceu e você achar que isso não faz mal, use a Bíblia e você vai ver. Você vai ver que a Bíblia vai te ensinar. Não, faz mal sim. Vai lá, se reconcilie, quebre essa maldição, tire isso do teu caminho, tenha uma consciência limpa, seja obreiro aprovado, como a gente canta aqui. Seja obreiro aprovado para não ser acusado por ninguém. Então, essa visão lá, veterotestamentária, é uma visão totalmente dos nossos dias hoje, com o Evangelho da Graça. Pode passar, irmão. Aí está o candeeiro, que eu já falei, nós estamos fazendo uma revisão. A mesa do pai, olha a mesa aí dos pães. E eram 12 pães porque eram seguidos o número da tribo de Israel. Né? Os 12 pães relacionados às 12 tribos. Pode passar. Esse altar, é importante esse altar, porque esse altar é o altar do incensário. Era o altar que perfumava aquele ambiente. E aquele perfume, a gente entende que era justamente aquilo que Deus estava fazendo com o seu povo, trazendo um novo aroma, um novo ambiente, e essa também eram as orações dos santos, tá? Que chegava diante de Deus, como diz o livro do Apocalipse, né? Como um aroma suave diante das suas narinas, que continua até hoje as nossas orações chegando a Deus dessa forma. Pode passar, irmão. Aí está a arca. A arca é o elemento mais importante do tabernáculo, porque a arca era a presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus. E ela tinha alguns elementos lá dentro. Eram 3 elementos, né? Que era o jarro com maná, e também tinha os 10 mandamentos, e tinha a vara de Arão. A vara de Arão tem uma simbologia muito grande hoje com a igreja, porque vocês sabem que Arão foi escolhido por Moisés para auxiliá-lo, aprovado por Deus. Moisés tinha dificuldade de não falar. Mas houve, como acontece muito na igreja, como acontece em qualquer lugar onde se gremia as pessoas, né? Houve um disse-me-disse entre os líderes, né? Uma conversa, porque Arão? Então, Deus mandou Moisés recolher a vara de todos os homens da tribo para que colocasse no lugar santo. E aquela vara que florescesse seria o líder de todos os sacerdotes. Você vê como essa coisa de intriga é antiga. Ó. Teve intriga lá no tabernáculo. É coisa antiga, cara. Essa coisa é tremenda. Onde está o homem, está o problema. Então, colocaram as varas lá. E no dia seguinte, tinha que ver o seguinte, para saber qual foi a vara que floresceu. E Deus honrou a sua palavra, que quando foram ver as varas, a única que floresceu, não só floresceu, deu flor, mas a única que floresceu e deu fruto, amêndoa, foi a vara de Arão. Então, essa vara de Arão ficou ali como símbolo da liderança e da direção de Deus, mas também hoje nos faz pensar, né, que nós somos frutos do trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa magnífica. Como essa vara ficou lá na tenda, assim também Jesus ficou sepultado. E quando Jesus saiu, olha quantos frutos esse Senhor que trabalhou por nós deu. Olha quantas pessoas estão aqui hoje. Quantas pessoas estão reunidas no seu nome. Quantas igrejas nasceram. Quantas igrejas estão aí ganhando almas, salvando. Irmãos, a importância da igreja é ganhar alma para Jesus. Nada mais é importante no reino de Deus do que isso. Dá fruto. Se a igreja não dá fruto, ela não é uma igreja que Jesus deseja. Jesus falou que todos nós possamos dar fruto. Todo aquele que está em mim, ele vai dar fruto. Ele mesmo falou isso lá em João capítulo 15, né? Que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E o Pai é o agricultor. E toda vara que estiver nele vai dar o quê? Frutos dignos. Não é fruto ruim, não. Fruto bom. Diga assim, eu dou fruto bom. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode passar. Aí, irmão, é o sentido da visão, como estava organizadas as mobílias e os trabalhos do tabernáculo, que acaba de forma a indicar
a cruz do nosso Senhor e Salvador. Você vê aqui o altar do sacrifício, mais acima o lavatório ou a pia. Do lado direito, a mesa dos pães da proposição. Do lado esquerdo, o candeeiro. E na entrada do lugar santíssimo, antes da porta, o altar do incensário. E lá no canto mais profundo, que é a câmara do lugar santíssimo, tem então a Arca da Aliança. A gente vê literalmente a cruz no tabernáculo. A gente vê o plano da salvação, justificação, santificação, batismo, porque a pia, olha que coisa linda, né? Ele é a minha luz porque é o candeeiro, né, que ilumina, que representa Cristo entre as igrejas, que representa nós no meio do mundo, o candeeiro. E o pão, que simboliza que ele nos alimenta. Esse pão significa o pão do alimento espiritual, que é a sua palavra, que nós falamos essa manhã. A sua palavra, que alimenta o nosso espírito. E o altar do incensário, que ele intercede. E hoje Jesus realmente intercede por nós. Está à destra de Deus, intercede por nós. E o terceiro, que é o estado de glorificação, onde a plenitude de toda manifestação de Deus, a sua glória, que é a sua presença, a Arca da Aliança. Muito lindo, muito maravilhoso, muito tremendo isso aqui. Pode passar. Glória a Deus. A transição no ministério bifásico de Cristo. Pode passar, irmão. Então, a gente vai ver que esse é o momento em que as mudanças, né? As transformações, aquilo que era lá na tipologia, dentro dos símbolos, se reverteu ao ministério de Jesus. Tudo aquilo estava em Jesus e agora está em nós, na igreja. Santuário terrestre. Aí vocês verão aqui, o véu é rasgado. Aquilo acontece quando Cristo dá o seu último suspiro. Quando ele mesmo fala, Jesus clamando, outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Mateus 27, 50 e 51. Então, ali se encerra o ministério da sombra, do simbólico, porque o ministério real da graça de Deus seria operado nos corações, seria dominado nas mentes humanas. Então, essa cortina, ela pesava muito, não era uma cortina qualquer. Esse véu era um véu que homem nenhum conseguia rasgar assim não. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de alto. Então, foi a tesoura de Deus. Foi a tesoura de Deus. Simbolizando que agora a graça já não estava mais retida no lugar santíssimo. Que a graça foi manifesta com sua vida no Monte Calvário. Que aquilo que simbolizava Jesus agora estava encarnado explicitamente para que todos pudessem ter acesso. Amém, irmãos? Porque agora nós temos acesso a Deus. Porque nesse caso aqui, quebra-se aquele rito, a cerimônia, aquela cerimônia que tinha que mandar para o sacerdote, e o sacerdote ter procedimento de chegar no lugar santo, chegar no lugar santíssimo, acaba. A Bíblia diz agora que nós somos um reino de sacerdotes, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Pode passar, irmão. Aí está. Aquilo que acompanhava aqui na terra era símbolo do que estava nos céus. Era semelhante ao ministério que já havia. Hebreus 9, versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, como ainda está hoje diante do Pai e intercede por nós. Pode passar. Amém. Aí já está falando do que nós vamos começar a partir do domingo que vem. Então, irmãos, aqui a gente encerra o tabernáculo, que é algo maravilhoso. Se você precisar, você pode ir lá no YouTube, tem todas as aulas lá no YouTube. Pode colocar lá, Reverendo Roberto Barnabé, Tabernáculo. Você tem todas as aulas. Com essa agora, nós vamos fechar 7 aulas
sobre a escola de santidade, que é importante você saber desde o começo, para você entender por que nós chegamos no tabernáculo. Nós vamos agora seguir a história dos judeus, da onde veio a nossa fé. A nossa fé vem dos judeus. E é importante. Quem são os judeus? Como surgiram os judeus? Quem foi o pai do judaísmo? Da onde saiu? Muitas coisas importantes que nós precisamos, como cristãos judaicos, né? E agora protestantes, nós precisamos saber para firmar. Lembra da base lá de prata? A nossa redenção tem que ser firmada. A gente tem que ser sabedor da nossa redenção. E da onde veio o judaísmo? Por que Deus escolheu essa nação? Qual o propósito disso? E como cresceu a nação de Israel? Olha, eu já saí da palavra judeu para Israel. Por que houve essa mudança? São coisas importantes. E por que o povo, no início, antes de ser chamado judeus israelitas, israelita foi o final, judeus no meio, e eram chamados de hebreus. Por que ele é chamado de hebreus? Irmãos, tudo isso é importante o crente saber. Isso é coisa da Bíblia. E é importante a gente crescer. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é uma escola para caminharmos juntos, porque eu também aprendo com vocês. Nós aprendemos juntos. Então, próximo domingo, nós vamos começar a jornada da história de Israel. Muito interessante, é algo que todo cristão tem que saber. Tem que saber. Você tem que ter firmeza, a tua base. Lembra lá da base de metal. A tua base de metal é Cristo. Você tem que entender isso. Tem que ter conhecimento. Deus possa nos abençoar. Qualquer dúvida, irmãos, e qualquer, de repente, opinião também, a gente está aberto, tá? A gente está aberto aqui para que Deus possa nos orientar a crescermos. Eu não vejo, irmãos, outro caminho para a igreja crescer que não seja o caminho do estudo da sua palavra. Eu não consigo me encontrar fora disso. A igreja pode ter todos os tipos de movimento, pode ter todos os tipos de evento, pode ter todos os tipos de coisas, de realizações, mas se a igreja não tiver um fundamento bíblico, olha a base, a igreja não vai se sustentar. Quando eu digo igreja, eu digo vocês, a vida do crente. Porque o que nos sustenta é a palavra de Deus, irmãos. Então nós precisamos, eu tenho comentado isso, tenho falado isso a alguns pastores, a alguns irmãos, olha, nós precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos voltar para o início, lá onde começou, aonde houve as primeiras instruções, aonde a igreja foi realmente cheia do Espírito. Precisamos voltar para Jerusalém. Então, eu penso, quando digo isso, nós devemos voltar àquela ação preliminar, né? Que a gente estudava a Bíblia junto e tirava as dúvidas, voltar a essa vontade mesmo de conhecer o nosso Senhor e Salvador e não os seus aspectos somente. Porque as pessoas... Olha, se você perguntar quantos livros tem na Bíblia, muita gente não sabe. Quem foi Jeremias? Quem foi Roboão? Roboão é ladrão? Roboão? Isso que é roubão, né? É um roubo grande. As pessoas não sabem. Sabe por quê, irmãos? Porque não se interessam. E é importante que a gente saber quem foram os profetas, quantos profetas tem na Bíblia, quantos reis. Por que o reino de Deus se dividiu? Na história dos judeus nós vamos estudar isso. Por que o reino de Deus se dividiu? Reino norte, reino sul. Reino de Israel e reino de Judá. Por quê? Quem criou essa divisão? Por que foi dividido? Irmãos, é importante. É importante. Qual foi o destino de Salomão? Salomão foi salvo ou não foi salvo? Nós vamos estudar. Isso tudo está na história dos judeus. E isso vai contribuir muito, irmãos, para a nossa fé. Porque nós vamos aprender aqui muitas coisas na história dos judeus. Ok, irmãos? Amém? Então tá bom, vamos orar para fecharmos esse trabalho. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos.
quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Deus abençoe. Levanta a mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce e fiel presença, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: amém.